Então, vamos começar. Vocês sabem o que é química, gente? Tem nem ideia, né? Então, a química é um estudo, né, dentro da ciência, que a ciência ela é dividida em vários ramos, mas, mais ou menos, resumidamente, dividida em química, física e biologia. Tem outras áreas? Tem muitas outras, mas só resumidamente. Então, a química, o que que ela faz? Né? Ela é a ciência que estuda os elementos químicos, que estuda a propriedade da matéria, que estuda as transformações e reações químicas, por exemplo, porque se eu misturo uma coisa com a outra, se transforma em outra completamente diferente, né? Isso é a química, tá? Mas principalmente, né, a química ela é voltada para os elementos químicos que a gente vai ver. E a física, né? A física, ela é uma ciência voltada para os fenômenos naturais, em relação às leis da natureza e também, né, tem várias áreas dentro da física, por exemplo, a mecânica, que estuda os movimentos, a termologia, desculpa, termologia, que estuda o calor, a temperatura e calor, eletricidade, que é o nome diz já, a gente já conhece como eletricidade mesmo, e magnetismo dos ímãs, tá? E a biologia, que é tudo que a gente estudou até agora, então, de ciências. Tudo que a gente viu no sexto, no sétimo, no oitavo era biologia, que é estudar os organismos vivos, que é o corpo humano, que é a reprodução dos seres vivos, que é o crescimento deles, é, a evolução dos seres vivos, distribuição, né, em relação a habitat, essas coisas. Com tudo que envolve os seres vivos e o ambiente é biologia, tá? Então, até aí, tudo bem, né? Então, a gente vai começar aqui a química. Para estudar química, a gente precisa compreender o que é isso aí. Os átomos. Os átomos, antigamente, eles falavam que era a menor partícula da matéria. Gente, um átomo é menor que uma célula. Dentro da célula tem milhares de átomos, né? É difícil da gente entender isso, porque o ser humano nunca viu, nem que seja em microscópio, um átomo. Mas fizeram vários e vários estudos. Fizeram vários estudos para comprovar que ele realmente é dessa forma, tá? Então, um átomo, ele é dividido. Não é a menor partícula mais, porque ele tem outros subtópicos, né? Peraí, gente. Então, ele tem subdivisões. Então, tem aqui o núcleo. Dentro do núcleo tem duas coisinhas, os prótons e os nêutrons. Vou falar deles mais para frente. E em volta do átomo circula os elétrons. Então, temos os prótons e os nêutrons, que está dentro do núcleo. Em volta dele tem os elétrons. Carga positiva é nos prótons, que está no núcleo. E carga negativa a gente encontra na eletrosfera, nos elétrons, ok? Então, a eletrosfera, que é os vários círculos, né? Que tá aí. Oi, Carlos. Oi, Bom dia. bom dia. Aqui eu tô falando de um átomo, tá, Carlos? E eu tô gravando a aula, tá? Então, aqui, os átomos, né? É um átomo. Aqui em volta é a eletrosfera, que é esses círculos.
Dentro delas tem esses pontinhos cinzas que são os elétrons, tá? E a cor, gente, é tudo só coloriu de qualquer forma, tá? E dentro dele, né, no meio dele, tem um núcleo. E dentro do núcleo é dividido em prótons e nêutrons. Os prótons são pequenas partículas, vamos dizer assim, né, estruturas do átomo, que é positivo. E o outro, que é o nêutron, ele não tem carga nem positiva nem negativa. O nome dele já diz, né, que ele é neutro, tá bom? Então, um átomo, o que é um átomo? O átomo é uma unidade básica da matéria. É uma das menores partes da matéria. Gente, é menor que uma célula. Penso tanto que uma célula já é pequena, né? Que consiste no núcleo central de uma carga elétrica positiva. Então, o centro é positivo, que é no núcleo, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Gente, núcleo atômico, né, que é o núcleo do átomo. O núcleo é o que está no centro. Então, aqui, ó. Aqui, nessa representação, a gente tem, né, os prótons, que aqui tá de rosa, vermelho, não sei, porque ele tem o sinalzinho de mais, que é positivo, né, carga positiva. O que tá em verde são os nêutrons, porque tá sem carga. E aqui os elétrons que estão negativos. O que que acontece? Geralmente o átomo, ele é neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então ele fica neutro. Mas se ele tiver uma quantidade um pouco maior de elétrons, o que que vai acontecer? Ele vai ser negativo. Se tiver uma pequena quantidade uma maior quantidade de prótons, esse átomo vai ser positivo, porque ele vai ter mais carga positiva que negativa. Então, ela vai sobressair. Mas a maioria deles é neutro mesmo, tá? A maioria. E aqui, gente, eu vou falar sobre como que o átomo foi descoberto, quem foram os pesquisadores responsáveis por isso, o nome deles, né? Dá nome aos bois mesmo. Então, tem Dalton, que foi o primeiro a falar realmente o átomo existe, e ele é assim, assim, assim. Tava errado? Tava. Porque ele falou muita coisa errada sobre os átomos. Mas ele foi um dos primeiros a falar, existe, real, ok? Então, Dalton, o que que ele falou? Que era como se fosse uma bola de bilhar. Sabe o que que é bola de bilhar, gente? É a bola de sinuca, né? Então, ele é como se fosse dura, maciça, né? Toda maciça, todo preenchido. Não tem nada, por exemplo, de oco. Era duro, era indivisível, não podia dividir ele. E ele era uma bola esférica e pronto. Ok? Já depois de alguns anos, veio Thomson, que fala o seguinte: olha, depois das pesquisas. Não é uma pessoa vai lá e fala da cabeça dela, não, tá, gente? São as pesquisas e tal. Aí o Thomson falou assim: olha, o átomo, ele tem duas partes. Já não era maciço mais, né? Ele tem a carga positiva e a carga negativa. O que que acontece? Ele tem dentro dele estruturas positivas e estruturas negativas. Errado não estava, só que ele achou que era tudo ali misturado, bagunçado. Ele diz, né, que era como se fosse um pudim de passas. Então, esse modelo ficou chamado como pudim de passas. Por quê? Ele achou que era tudo misturado ali, carga positiva e negativa, que nem um pudim com aquelas uva passa, sabe? Então ficaria tudo ali bagunçado, misturado.
Depois, Rutherford fez uma pesquisa com radiação em folhas de ouro e descobriu que o átomo ele tem um núcleo que é positivo e em volta dele tem a parte negativa. Aí ele descobriu isso com essa pesquisa dele. Porque ele colocava. Radiação não é raios, tá, gente? Ele colocava os raios, né, na folha e ele refletia em alguns lugares e alguns não. Ou seja, ele concluiu que ali onde não refletia, estava passando direto. E onde que estava passando direto pelo átomo, tá, gente? E depois, onde refletia, é porque pegava exatamente o elétron. Aí batia no elétron e retornava, ok? Depois veio o Bohr, que complementou o Rutherford, né? Depois de alguns anos. Então, por isso que alguns lugares chamam ele de Rutherford-Bohr, tá? Que ele falou que o átomo ele tem várias e várias camadas. Então, as camadas da eletrosfera, ele colocou nomes. Então, hoje em dia, os nomes são K, a primeira, L, a segunda, a terceira é M, depois N, O, P e Q. São 7 camadas, né? Pode ser que algum átomo só tenha a primeira, pode ser que alguns tenham só a primeira e a segunda, tem uns que vão ter só até a terceira, e por aí vai até a sétima. São poucos átomos que têm todas, né? Tem a sétima, as 7, ok? Então, Bohr foi e falou isso, né? Que não, que ele, beleza, ele tem a eletrosfera, tem um núcleo que é positivo, descobriram os nêutrons também, e descobriu aí que tem as camadas, né? Que os elétrons, eles estão aí nas camadas. Então, os modelos atômicos, vamos aqui, ó. Né, o Dalton falou que é um modelo esférico maciço, simplesmente isso, que era aquela bola de bilhar, né? Que é a bola de sinuca. O Thomson falou falou de um pudim de passas, né? O modelo pudim de passas, que era a carga positiva e negativa ali, tudo junto, misturado. O Rutherford, com o experimento que ele fez, né? Modelo o quê que tá escrito aqui? Nucleado. Descobriu que tem um núcleo e depois tem a camada externa, né? Eletrosfera. E o Bohr, que falou que tem as camadinhas, né? Então ele falou distribuição eletrônica em níveis de energia. Maior distância do núcleo, maior energia. Ou seja, quanto maior o elétron do núcleo, ou seja, se ele estiver, por exemplo, da última camada, mais energia esse átomo tem, tá? Então, aqui é só para outras imagens, né? Para falar mais um pouquinho. Primeiras pessoas a falarem que existia uma subdivisão, né? Ainda mais que não conhecia que a matéria era dividida mais ainda, né? Foi Democrético e Leucipo, que falou o seguinte, isso há muitos anos atrás. Falou assim, a matéria é constituída por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Ok? E depois vieram Lavoisier, que a gente viu na sétima série, no sétimo ano. Lavoisier que falou o seguinte, da lei da conservação da massa, que nada se cria, nada se transforma, nada na natureza se cria, tudo se transforma. Né? Então, é uma ideia já dos átomos aí, né? E Proust, que falou da proporções constantes, que a gente viu isso, acho que eu só citei numa aula do sétimo ano. Aí depois, então, veio Dalton e falou, o átomo, ele é indivisível, ele é uma bola como se fosse uma bola de bilhar, menor partícula da matéria,
e indestrutível, ok? E ele é esférico e maciço. Aí veio o Thomson, que é o de baixo, né? Modelo pudim de passas, que é esférico, o átomo é esférico, não maciço e presença de elétrons de carga negativa. E ele pode ser divisível. Rutherford veio e falou assim, né, que o modelo dele é um modelo de sistema planetário, ou seja, ficava tudo ali girando, né, em volta de um, que no caso seria o núcleo. A maior parte do átomo é o espaço vazio. Na região central do átomo, temos uma região muito pequena, densa de carga positiva, que seria o núcleo. E o Bohr, né, é um modelo de órbitas, onde tem as camadas, né? Os elétrons, eles vão girar em volta do núcleo. E, peraí, ó, os elétrons gravitam em órbitas circulares ao redor do núcleo. Soltam de uma órbita para outra. Eles podem se movimentar de uma para outra. Então, aí, só resumidamente, né, o Dalton, átomo indivisível, Thomson, carga positiva e negativa. Rutherford apresentou o núcleo e o Bohr, os níveis de energia. Beleza. Então, gente, isso aqui é a imagem do vídeo que eu mandei para vocês na atividade. Vocês já têm atividade, gente? Já pegaram ela? Alguém? Gente? Hello? Ainda não. Ainda não. Beleza. Então, depois, vocês vão pegar ela, acho que semana agora, né? Parece quinta-feira. Então, depois vocês assistem os vídeos, qualquer coisa, que eu dei algumas sugestões de vídeo para vocês assistirem. Vou até colocar eles depois no grupo, tá? Isso aqui é a imagem de um dos vídeos que eu passei. Tá. Eu expliquei um pouco do átomo, mas eu preciso que vocês aprendam mais algumas coisas para a gente entrar, né, de fato na química. Os estados físicos da água. Então, a gente tem a água sólida, que nesse caso está representado pelo gelo. Tem a água líquida e tem a nuvem, que seria o vapor de água aí, no caso. Seria a parte gasosa. Então, a matéria, ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Gente, tudo na natureza, assim, de elementos, podem ser encontrados em sólido, líquido e gasoso. Pode ser encontrado, não, pode ficar. Mas encontrar, a gente geralmente encontra só em um, no máximo dois. Então, por exemplo, vocês já viram, se você guardar algum alimento assim na geladeira, com gordura, a gordura ela pode ficar dura, ela fica até meio branca, esquisita, né? O que que acontece? Ela solidificou, porque você colocou na geladeira, diminuiu aí a, a temperatura e ele foi, né? E solidificou. Gente, o ouro, vocês acham que faz como ele para parecer, moldar em um anel? Vai lá e derrete ele, né? Coloca muito calor, e é muito calor mesmo para conseguir derreter o ouro. Derrete o ouro, ele fica líquido, aí depois vai e coloca tipo numa forminha para ficar. Aí depois ele esfria e fica no formato normal. Gente, ferro você consegue encontrar. Você consegue fazer o ferro ficar líquido. Só que a temperatura você tem que chegar a 800 graus. Eu, se não me engano, alguma coisa assim, muito alta. Então você consegue encontrar ferro. Consegue encontrar, não, você consegue fazer ferro líquido. Então, muitos elementos, né? Todos os elementos, eles podem passar para gasoso, pode passar para líquido ou sólido, depende de qual que ele vai estar, né? E como que chama a passagem, né, do gelo para a água?
Como que chama quando eu derreto um gelo? Chama solidificação, tá? Chama solidificação. Como que chama o líquido que vai esquentar aí, né? E vai virar vapor? Chama ebulição. Ou evaporação. Também pode ser chamada de evaporação. Como que chama quando o vapor de água se transforma em líquido? Condensação. Ou pode ser chamado também de liquefação. O que que acontece, gente? Quando chove, nada mais menos que o vapor de água que está ali na nuvem, ele condensou, ou seja, ele voltou a ficar líquido e caiu, né? Por isso chama condensação. E quando o líquido, né, se transforma em sólido, chama solidificação. Olha que nome fácil, solidificação, solidificou, né? Então, vamos ver aqui, ó. Fácil não, né? Então, o gelo, ele se transforma em água pelo processo chamado de fusão. Já a água, ela se transforma em vapor, né, pelo processo de vaporização, ou também chamado de ebulição, evaporação e calefação. Eu vou explicar a diferença entre eles. Se o gasoso, desculpa, se transformar em água, o fenômeno vai se chamar liquefação ou condensação. Já se a água se transformar em gelo, vai ser solidificação. E tem a passagem brusca, né, do vapor de água para o gelo, ou do gelo para a água, que é chamada de sublimação, tá? O que que acontece? Se por acaso você colocar um pedaço de gelo no fogo direto, ele vai virar vapor automaticamente. Então, é o processo chamado de sublimação. E se um vapor de água ele passar por uma temperatura muito, mas muito, muito baixa e virar gelo na mesma hora, é chamado de sublimação também, tá? Então, qual que é a diferença aí, ó? A evaporação ocorre naturalmente. É quando eu ponho, por exemplo, uma roupa molhada no varal e ela seca, né? Que a água vai lá e evapora. Então, se a água evaporar de forma naturalmente, não só água, mas qualquer líquido, né? Ele vai chamar evaporação, tá bom? E geralmente é bem lento, né? Demora mais. E ebulição? Gente, ebulição é quando eu vou lá, fervo uma água numa panela, por exemplo. Se eu ferver a água e ela evapora, começa a dar borbulhas ali e evapora, aquilo é ebulição. Porque eu fui lá e induzi aquilo, né? Então, é muito mais rápido. Então, quando você se aquece o líquido e ele evapora, ele é chamado de ebulição, ok? E o ponto de ebulição, que a gente vai ver logo, logo, ele pode variar da altitude. Então, se a altitude for mais alta, o ponto, né, para esse líquido evaporar é menor. Eu vou explicar isso depois. E a calefação é quando é muito rápido, né? É uma passagem abrupta para o estado de vapor. Ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Gente, vocês já viram, por exemplo, se eu pegar um ferro de passar roupa e jogar uma gota de água no ferro e ele vai fazer isso, ó, né? E vai evaporar aquela água rapidamente, isso é chamado de calefação, tá? Ou se eu pego uma gota d'água e coloco, por exemplo,
numa panela muito quente, ela vai lá e evapora, né? Então, isso é chamado de calefação. E o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é quando a gente está no nível do mar, a gente está no ponto mais baixo, né? Pelo menos assim, mais baixo não, porque depois você ainda tem o mar. Oi, achei que alguém ia falar. Então, geralmente o ponto assim mais neutro, melhor dizendo, da Terra é o nível do mar, ou seja, na praia, né? Se você ir para dentro do continente, geralmente vai aumentando, né? Você vai subindo. Pode ver que quando a gente vai para a praia, a gente tem que descer a serra, né? Então, depois vai subindo. O que acontece? Tem mais, costuma ter serra, costuma ter montanha depois de um certo tempo, né? E o que então é um lugar alto? Por exemplo, no Brasil tem algumas cidades altas. Um exemplo é Campos do Jordão, que é alto, né? Campos do Jordão está a 1.600 e alguma coisa, os pequenos eu não vou lembrar, 1.600 alguma coisa metros do nível do mar. O que isso significa? É uma medida, né, de altitude, que quer dizer que ele está a 1.600 metros acima do nível do mar. Ou seja, o mar está a 1.600 metros abaixo, né? E 1.600 metros é 1,6 km, se eu for converter para quilômetros. Então, ele está bem acima. O que acontece num lugar frio? Por exemplo, Campos do Jordão. Gente, é bem mais frio, muito mais, tá? E vamos supor, por exemplo, nos Andes, né? As montanhas que tem aqui na América do Sul, ali nos países como Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, né? Que tem Argentina também. Então, esses países que têm essas montanhas gigantes, né? Montanhas mesmo, e são várias montanhas, algumas cidades estão a 3.300 metros de altitude, como, por exemplo, a cidade de Cusco, no Peru. Cusco está a 3.300 metros de altitude. Ou seja, essa cidade está a 3.300 metros em relação ao mar. Ela é muito alta, né? Muito alta. E o que acontece com o seu organismo? Se você ir para um lugar igual Cusco, a 3.300 metros de altitude, gente, cada organismo reage de uma forma. Mas, o que acontece? Se você ir para um lugar desse que é muito alto, tem menos oxigênio disponível ali na atmosfera. Por quê? Tá vendo aqui a imagem? Tá aqui, tá em cima de uma montanha, né? O que acontece? Aqui, a pressão é menor. O que acontece? A quantidade de oxigênio tem menos espaço para o oxigênio, então tem menos oxigênio. Aqui, se tá aqui, aqui tem maior espaço para o oxigênio, então tem mais oxigênio. Então, se tem menos oxigênio, num lugar a 3.300 metros de altitude, por exemplo, o que seu organismo sente? Cada organismo sente de uma forma, mas tudo é devido a ter baixa de oxigênio. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para Cusco, em 2018, né, que é uma cidade no Peru, foi eu, uma amiga e uma amiga de uma amiga. Então, tava nós três em Cusco. A gente chegou, primeiro dia,
às 4 horas da tarde. A gente chegou de ônibus. Então, E foi uma viagem, gente, só curva, porque tava só subindo, né? A gente tava numa cidade de praia, no Peru, e foi para Cusco. A viagem de ônibus foi 20 horas, 18 horas. Acho que 18 horas de ônibus. A gente saiu 8 horas da noite, ou 9 horas da noite, alguma coisa assim, da cidade que a gente estava. E chegou 4 horas da tarde em Cusco. Eu sei que durou umas 18, 20 horas, alguma coisa assim, a viagem. Foi muito grande a viagem. E o que aconteceu? Chegou lá, por volta aí de 4 horas, ninguém sentiu nada. Deu 6 horas da noite, uma das meninas começou a ter dor de cabeça horrível. Falou, não tô dando conta nem da luz. Ela tampou a cabeça com o cobertor e falou, não tô dando conta. Isso já é um sintoma da altitude. Por quê? Quando tem baixa de oxigenação, o que que acontece? O seu cérebro começa a sofrer por falta de oxigênio, né? Então, um dos sintomas é a dor de cabeça. Eu tava belezinha, a minha amiga tava belezinha, a gente foi comer, saiu para comer e ela não conseguiu comer. Ela não conseguiu sair. Então, ela tava com dor de cabeça. Tomou remédio, custou passar a dor de cabeça. E depois, né, no outro dia, quem sentiu fui eu. Só que não foi dor de cabeça. Quem sentiu os efeitos, né, da altitude. A gente saiu para pesquisar qual agência a gente ia fazer os passeios de Cusco. E eu andava, tipo, meio metro e já pedia para parar. Peraí, pode parar, tô cansada, cansada, sabe? Muito rápido. Ficava ofegante, tipo assim. Eu pedia para as meninas para pararem e ficava assim, como se eu tivesse corrido uma maratona, sabe? E eu tinha andado meio metro. Aí descansava, coração aceleradíssimo, que ele tentava, né, bombear o sangue o mais rápido possível para ir oxigênio para todas as células. Aí andava mais meio metro. Pera aí, gente. Se cansada, até falar, chega. Beleza. Passou, tomei remédio, tomei o chá que eles tomam lá, chá de coca, que é uma folha que tem lá, né? Então, tipo uma erva, né? Então, tomei chá de coca, tomei remédio, foi passando, foi melhorando. Terceiro dia, ninguém sentiu nada. Quarto dia, ninguém sentiu nada. Quinto dia, ninguém sentiu nada. Todo mundo belezinha. Ó, uma menina tinha sentido, eu tinha sentido, e a outra, nada, gente. Nada até então. Não tinha sentido absolutamente nada. No sexto dia e último dia, né? Porque no outro dia, no sétimo dia, a gente já estava indo embora de cedinho, de manhã cedo. O que que aconteceu? A menina que não tinha passado mal, ela passou mal no último dia. Por quê? A gente subiu, a gente foi por uma montanha, né? Foi andando, subindo a montanha, andando. E essa montanha chegou a 5.000 metros de altitude. Em 5.000 metros é muita coisa. E é muito perigoso. Você não pode nem sonhar em um lugar desse sozinho, por exemplo. Porque você pode passar mal lá e ficar por lá, né? O que que aconteceu? A menina que passou mal no primeiro dia e muito, não passou mal nada nesse dia. Nada. Ela tava belezinha. A menina que não tinha passado mal ainda, passou mal horrores nesse dia. A boca dela ficou até roxa. E ela ficou com muita dor de cabeça e custando a caminhar. Então, passou muito mal nesse dia. Eu passei um pouco mal nesse dia, mas nada demais. Então, eu contei isso aqui o quê? Que cada organismo reage, né, à altitude, né, que é a pressão alta, né, o lugar alto, de uma forma diferente, né? Então, se eu estou na praia, a pressão atmosférica é completamente diferente da pressão de uma montanha. Se eu estou numa montanha, ok? Então, se é maior altitude,
Ou seja, se eu vou para a montanha, menor pressão atmosférica e menos partículas de ar e menos oxigênio. Quando eu desço e vou para um lugar mais baixo, menor altitude, né? Maior pressão atmosférica. Então, a pressão, né? O que tem lá em cima no ar é maior. E o que que acontece, gente? O ar, ele tem peso, mesmo que seja muito, muito leve, ele tem peso, ele tem massa, né? Um exemplo para eu descobrir a massa e comprovar que o ar tem massa é eu pesar um balão vazio. Aí eu pego o balão, encho ele, amarro e peso ele. Ele vai dar algumas coisinhas ali a mais, né? Umas pequenas gramazinhas minúsculas, os números bem pequenininhos. Mas vai dar, ok? Ele vai aumentar a massa. Então, o que que acontece? O ar, ele faz um peso sobre a gente. Então, se ele faz um peso e tem mais ar ali para fazer peso, maior é a pressão que aquilo faz, né? E se eu estou num lugar muito alto, menor é a pressão, porque tem menos ar e menos força ali para fazer. Se eu desço para o mar, né? Se eu faço um mergulho, por exemplo, a pressão aumenta, porque tem a pressão do ar e a pressão da água em cima de mim. Se eu for muito para baixo no mar, muito, tipo, vários e vários metros, eu morro. Por quê? A pressão é tão grande que meu corpo é esmagado. Sim, e tem alguns animais que vivem muito no fundo do mar, que eles já são preparados para isso. Se eles virem, por exemplo, para a superfície da água, eles morrem, porque o corpo deles não estão preparados para uma diferença brusca aí de pressão atmosférica, tá, gente? E por que que eu tô falando de altitude, pressão? Porque isso aqui influencia todos os elementos químicos. Então, a gente precisa ter noção desses detalhes para falar dos elementos químicos. O que que acontece? A água, ela evapora em temperaturas diferentes dependendo da altitude. A gente aprende que a água, ela solidifica, ou seja, ela vira sólido, né? A 0 graus. E a água, ela vira vapor de água, né? A 100 graus Celsius. Isso, gente, no nível do mar. Por exemplo, aqui em Santos, que é uma cidade com praia. Então, em Santos, a água vai evaporar a 100 graus. Só que quando vai subir na altitude, o ponto de ebulição, que é o valor, né, que ela evapora, diminui. Ou seja, em São Paulo, que está um pouquinho mais alto que Campos, ela evapora a 98 graus Celsius, tá? Em Brasília, que é um pouco mais alto, ela já evapora a água a 96 graus Celsius. Já Quito, que é a capital do Equador, né, que é muito alta, uma das cidades mais altas da América do Sul, das capitais mais altas da América do Sul, perdão. Quito, que é a capital do Equador, a água já evapora a 90 graus Celsius. Em La Paz, né, que é uma cidade na Bolívia, que ela é super alta, se não me engano, La Paz está 3.600 metros de altitude, né? La Paz, gente, é uma das cidades mais famosas, né, mais importantes da Bolívia. É onde está a sede do governo boliviano. E La Paz, né, a água evapora a 86 graus Celsius. Olha só para você ver que diferença. Então, a altitude, ela influencia muitas coisas, tá? Então, o ponto de ebulição, né, que é o valor que a água ou qualquer líquido se transforma em vapor, ela é diferente na altitude. Aqui mais alguns exemplos. Ó. Em Santos, a 100 graus Celsius. Em São Paulo, a 98. A Campos do Jordão, que é uma cidade em São Paulo, que eu citei no início, bem alta, tá? 1.600 metros de altitude.
ela evapora a 96. E no pico do Everest, né, que é o ponto mais alto do planeta Terra, a água evapora a 70 graus Celsius, tá? Gente, o Everest, ele está a 8.800 metros de altitude. É o pico mais alto do planeta Terra. Porém, não é a maior montanha do planeta Terra. Só se ele é o maior, o mais alto, não faz sentido não ser a maior montanha. Por quê, gente? Tem montanhas que elas começam no fundo do mar. Então, se tem montanhas que começam lá no fundo do mar e elas sobem ainda depois, né? Elas podem ser muito maior que o Everest. Por exemplo, o vulcão, eu esqueci o nome dele, mas é um dos mais importantes no Havaí. Nossa, eu não vou conseguir lembrar o nome desse vulcão. Tem um vulcão no Havaí que ele é a maior montanha do mundo. Só que em altitude ele tá bem mais baixo que o Everest. Só que ele tem não sei quantas profundidades baixas, sabe, no mar. Então, por isso. O Everest, ele é o pico mais alto, não a maior montanha. A maior montanha é esse vulcão, né, no Havaí. E, se não me engano, esse vulcão no Havaí são 11 mil metros. Acho que é isso, 11 mil metros. Acho que é isso mesmo. Porque ele tá a 5, 6 mil metros de altitude, porém, para baixo ele é muito grande. Alguma coisa assim, ok? Então, gente, a gente acaba a aula aqui sobre isso, porque depois vai começar um outro tema, mais coisas assim relacionadas a introduzir alguns fatores para começar a química, né? De fato, mas depois eu falo. Qualquer coisa, gente, na atividade, se tiver dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Vocês vão pegar a atividade agora, já dá para responder algumas questões dela, tá? E depois eu vou falar sobre as outras questões que estão lá, tá bom? Deixa eu parar